qual que é a grande dificuldade, quando a gente fala em flexibilidade e mobilidade, para criar uma rotina de avaliação? Porque eu não posso usar um termo ou um índice geral de flexibilidade para todas as articulações. Eu não posso usar um flexitest, eu não posso usar um sentar e alcançar e extrapolar o nível de flexibilidade geral. Flexibilidade ela é restrita à articulação ou o grupo músculo-articular e suas estruturas envolvidas no movimento. Então ele é restrito à articulação e é restrito ao movimento ou ao plano em que ocorre o movimento. Então vamos tentar por baixo aqui, tá? Vamos imaginar as coresinhas que a gente tem ali. Então tornozelo 1, joelho 2, quadril 3, né? Vou colocar coluna como sendo uma só, 4. É uma só, mas cada vertebração é independente, né? 4 colunas, 5 ombro, 6 cotovelo, 7 punho. É isso, né? Se minhas contas não fizeram errado. Se cada um eu tenho que avaliar em 3 planos, eu tenho pelo menos 21 testes a se fazer. Pensando em apenas amplitude articular. Quanto tempo você demoraria para aplicar 21 testes para realmente ter um índice geral de flexibilidade e mobilidade? Vou ser gentil que você demore 3 minutos por teste, tá? 1 hora. Não é viável fazer uma avaliação de 1 hora de mobilidade e flexibilidade com o seu cliente. Eu estou falando viável comercialmente, a não ser que o seu cliente realmente, né, peça para que isso ocorra. Então, é muito trabalhoso para você, né? E o teu cliente não vai querer te pagar, talvez, por tudo isso que você vai desempenhar. Mas eu não faço esse tipo mais de ação. Bom, mas então o que você faz? Dependendo da amplitude articular que o meu cliente apresenta, eu fotografo, como eu falei para vocês, né? E eu posso apresentar essas situações de melhora de mobilidade. Mas o que a minha, né, rotina me leva? Muito bem, então a gente já viu das avaliações, né, das fotos e alguns equipamentos. O que eu preciso observar no meu dia a dia? Se eu tiver um bom conhecimento, tá, de estrutura, se eu tiver um bom conhecimento de aplicações de métodos de alongamento, ou bom conhecimento de testes articulares, testes musculares, durante a sessão inicial ou a parte inicial da sessão, eu vou colocando o meu cliente realizando. E eu já vou fazendo os testes e observações durante este período. Então, para que eu consiga, né, realmente ter fidedignidade, validade e objetividade no teste, eu preciso aplicá-lo tal qual o criador do teste fez, para que meus resultados sejam reais. O teu cliente ele vem com experiência de alongamento? Às vezes sim, às vezes não. Né? Para que você consiga realmente, você vai ter que ficar posicionando ele a todo momento para que ele não escape de tensão e você tenha o visual daquilo que você quer enxergar. Então, importante para uma avaliação, aqui eu estou colocando princípios de goniometria, mas para todas as avaliações, sejam elas de testes ou sejam elas por outros métodos. Colocar o cliente em bom alinhamento corporal. O que é alinhamento corporal? É buscar o melhor centramento articular para que você coloque a tensão real, né, dos músculos que podem estar restringindo ou não o movimento. Né? Se o cliente tem um lado comprometido em consideração, esse também deve ser medido. Então, eu tenho que medir sempre dos dois lados. Né? Caso os dois lados estejam comprometidos, eu preciso identificar quais seriam os ângulos normais para que aquela articulação seja considerada saudável. Lembrando, ângulos normais para a população comum é uma coisa, para modalidades esportivas é outra. Então, o que eu busco de relação. Tá? Então, olha só, como um exemplo aqui, galera, eu trago para vocês ângulos articulares aqui da coluna vertebral. Então, vamos imaginar assim, tá? Eu começo numa sessão ali de alongamento com os meus clientes e eu vou fazer uma avaliação ou quero fazer um alongamento de cervical. Tá? Vou propor no início da sessão um alongamento de cervical.
E aí eu peço para ele fazer flexão, né? Para baixo, extensão, para cima, a flexão lateral para os dois lados e a rotação para os dois lados. Olha só. Então, a gente tem aqui, ó, coluna cervical, flexão, 65 graus. Eu tenho que observar, normalmente eu observo pela linha dos olhos, tá? Que é a orientação que nós temos no plano auricular aqui e linha dos olhos, ou plano de Frankfurt, que é a orientação do meu cliente. Quando ele faz flexão, o que eu busco? Tá? Eu busco que ele pelo menos toque o queixo no peito. Essa para mim é o mínimo. Né? Fora isso, eu posso suspeitar que alguém está restringindo o movimento de flexão. Eu preciso necessariamente fotografar ou fazer teste, para ele fazer um teste para dizer que se ele não alcançar o queixo no peito, eu tenho que alongar mais cervical dele? Não. Porque por observação pura e simples e rápida, eu já sei que eu tenho que colocar exercícios de alongamento para ele. Voltamos lá na outra. Extensão. Eu vou utilizar a Juliana aqui de novo, né, já que ela está aqui. Extensão. Eu quero pelo menos 50 graus. Então, se eu fosse observar, né, o olhar dela aqui, vou passar para o lado de cá, né? Fosse observar o plano aqui, e eu pediria para fazer uma extensão, eu quero olhar para onde vai, né? Isso, mas você conseguiu, Ju. Boa. Eu creio que passou de 45. Mas eu fiquei na dúvida. Aí você pode fotografar e depois você leva para avaliar os pontos. Então, eu tenho que observar qual é o ponto de rotação, que ela está ocorrendo aqui, né? Eu marco, faço a linha e meço o ângulo. O que eu tento verificar? Consegue um pouquinho mais, Ju? Já foi. Ó. Ela quase direcionou todo o olhar dela para o teto. Pode descansar? Logo, ela passa fácil dos 60. Eu tenho algum encurtamento de parte anterior? Não, nela é tranquilão. Então eu vou por algumas observações. Eu estou avaliando? Sim, mas eu não estou colocando uma sessão específica de avaliação. Isso é importante para o dia a dia. Vamos lá. Qual que é o próximo agora? Flexão lateral e inclinação lateral. A gente busca pelo menos 40 graus. Então, de novo, pode colocar aqui na Ju. A câmera. Boa, obrigado. Então, de novo, eu vou olhar o centramento dela, tá? E vou pedir para ela inclinar. Direita e esquerda. Pode inclinar. Inclina. Lateral. Se eu observar aqui, né, olhando de frente, eu quero que ela chegue pelo menos 40 graus. Se eu for traçar uma linha, né, ela deve estar próximo dos 40, 45, está quase lateralzinho. Alguns pedem que toque, que chegue bem próximo da orelha do ombro, né? Tem que estar bem soltinho esse pescoço. E eu avalio os dois lados. Vai lá para o outro lado agora. Isso. Aí também, de novo, ó, traço os noventinhos, né? Meu dedo aqui. E aí eu vou observando se a inclinação lateral dela está suficiente. Poderia melhorar um pouquinho, provavelmente se ela puxar de forma passiva vai aumentar, eu observo se as outras estruturas estão bem posicionadas. Tá? Mas aqui eu já vou olhando de forma bem simples a cervical. E qual que é o outro agora? Rotação, né? Qual é o grau solicitado para rotação? 55? Vai lá, fica de lado, Ju. Então, o que eu peço aqui? Tá? Eu estou olhando para frente, eu peço para ela agora sim fazer uma rotação sem compensar, tá? Então, tentando manter a cabeça alta, né, encaixada, e ela vai fazer a rotação. Então, se eu observo ela girando, ó, olhando de frente, tem uma câmera aqui, tá? Ela está girando, ela consegue quase colocar o nariz apontado em cima do ombro, ela chega quase nos 90. Mas como que eu faria para tirar foto disso, professor? Aí você pega o cliente, ou você sobe, ou o seu cliente desce. Pode sentar, Ju? E aí, para avaliar rotação que ocorre no plano transversal, né, no plano horizontal, eu tenho que avaliar
de cima, porque o eixo rotacional está aqui. Então eu observo ela, eu posso pedir para ela girar agora, ela gira para a esquerda, aqui eu estou observando o ponto. Ó. Ela está chegando quase nos 90. Vai para o outro lado agora. Praticamente igual dos dois lados. Tá? Mas eu estou observando o eixo rotacional dela aqui em cima. Pode voltar para o meio. Ok.